Palavra de Deus, para que eu não tome tempo demais de vocês aqui, só o suficiente mesmo para compartilhar. Hoje, nesse dia 4 de junho, é isso mesmo? Acolhendo aqui os nossos convidados, a pastora Nélia já fez a gentileza de apresentá-los todos, serão bem-vindos para as nossas demais celebrações também. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, e nós vamos ler os versículos de 43 até o 48. Eu quero lhes dizer isso. Eu preparei um estudo que já foi compartilhado na última quinta-feira. Mas acontece que essa palavra, ela não desgrudou de mim. E até ontem à noite, inclusive, antes de ir dormir, eu fiquei pensando se traria assim um pouquinho do que eu compartilhei no estudo mesmo. Se era essa a ideia do Eterno. Mas não saiu do meu coração. Então eu sei que alguns de vocês, como a Andresa, por exemplo, estiveram no estudo, vão ouvir de novo. Mas eu acho que eu vou fazer a coisa certa, porque tenho certeza que Deus tem algo para falar ao coração da gente, através dessa porção do Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos a Ele. Eu quero que você abra o seu coração e o Espírito de Deus ajude a gente no nosso entendimento, para ouvir Jesus conversar com a gente por sua palavra. Diz assim Mateus capítulo 5, dos versículos de 43 até o 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover, tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos hoje pela manhã. Como foi bom desde o comecinho desta celebração nós entoarmos essas canções, cantamos a nossa fé. Fomos ajudados nessa caminhada, Senhor, que nos ajuda a valorizar o teu amor por nós. Participamos da mesa, contribuímos, demos um abraço em tantos queridos que aqui chegaram, no aniversário, na dedicação da bebezinha. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser ajudados para a nossa vida. Faça isso no poder do teu Espírito, abre o nosso entendimento, nosso coração está preparado, lança a preciosa semente, que encontre uma terra boa na gente, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Mateus, ele faz uma coisa que é muito importante, ele vai reunir nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho de Mateus, ele vai reunir boa parte do ensino de Jesus. Então ele cria o ambiente, ele vai dizer que Jesus subiu no monte e ele se posicionou, e então ele chamou os seus discípulos, ou seja, ele chamou aquelas pessoas que queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Nós hoje pela manhã queremos ouvir o que Deus tem para falar conosco, sim ou não? Você que está na sua casa quer também? Então nós somos esses que também se aproximam de Jesus. Então Mateus cria esse cenário e nesses 3 capítulos ele reúne boa parte do ensino de Jesus. E nesse momento aqui, Jesus ele está dizendo assim para aqueles e para a gente também. Vocês ouviram muita coisa até então. Os professores de Bíblia que ensinaram para vocês até aqui, parte, não é, da religião judaica, porque era assim o grupo das pessoas que ouviam Jesus,
eles eram de Israel, eles eram daquela fé, e junto deles alguns que estavam chegando para ouvir o que Jesus tinha para dizer também. Então deixa eu rever com vocês aquilo que lhes foi dito. Deixa eu aprofundar a compreensão daquilo que Deus vem dizendo desde então, e que de uma certa forma passou por uma interpretação que apequenou a coisa e tornou isso assim um pouco me foge aqui a expressão que eu queria dizer, mas um pouco rígido demais no sentido de um pensamento que não nos deixa alcançar o que realmente Deus deseja que nós entendamos. Nos aprisiona dentro de uma interpretação que não é a melhor da parte de Deus para a vida da gente aqui. Então Jesus está dizendo assim, vamos aprofundar e entender bem direitinho o que é importante para a vida. E quando ele está, portanto, conversando aqui, Jesus ele vai nesse texto falar sobre este ódio que potencialmente nós carregamos dentro de nós. É de uns para com os outros. Nós somos tendentes, nós temos essa tendência a nos fazermos facilmente rivais. Nós rivalizamos com facilidade. É isso. Todo mundo tem esse caminho de, por qualquer motivo, olhar para o outro e enxergá-lo como um rival. E quando a gente enxerga assim o outro, então a gente vai nutrir algumas coisas que não ajudam. Jesus, então, ele vai confrontar esse potencial de ódio, de odiar o outro, de odiar alguém, de odiar uma pessoa com quem a gente convive de diversas maneiras, e Jesus tem uma resposta para isso. Então, Jesus ele fala, vamos ao debate que interessa. Vamos falar sobre o amor. Mas do jeito que a gente precisa entender esse amor. E aí Jesus então vai deixar claro que é importante prestar atenção nisso, porque o caráter de Deus, a essência de quem Deus é o amor. Um amor de iniciativa, um amor de atitude, um amor que de fato se manifesta em favor de todos nós. O apóstolo João, quando ele fala sobre isso, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer que Deus é amor. Então, quando a gente pensa assim, como definir Deus? Deus é amor. Esse amor que se envolve com a gente de verdade. Esse amor que nos afeta de verdade. Esse amor que nos abraça de verdade. Então, Jesus vai dizer o seguinte, olha, esse amor que também precisa ser uma realidade na vida da gente, ele precisa ser canalizado, ele precisa ser direcionado para os nossos inimigos. Essa é a vontade de Deus para quem é discípulo dele. A vontade de Deus para quem é discípulo de Jesus é de que eu possa canalizar, direcionar o meu amor para quem é meu inimigo. Pronto, ponto. Isso precisa ficar bem claro. Então, o que é que a gente precisa prestar atenção? Quando Jesus está falando com esse pessoal aqui, nesses dias em que Mateus tudo ouviu e registrou, ele sabe que esse pessoal que escuta ele, os seus discípulos, eles estão recebendo os efeitos da inimizade de outras pessoas, que estão questionando os seus motivos, que estão confrontando o seu ensino, o ensino de Jesus, que estão, de uma certa forma, desencadeando contra eles um processo de perseguição. Esses homens, eles vão, na sequência da vida, inclusive, morrer por causa da sua fé, de diversas maneiras.
dentre os discípulos de Jesus, tirando Judas Iscariotes, que a gente sabe o fim dele, os demais, junto com o apóstolo Paulo que vem depois, todos eles vão sofrer as consequências da sua fé, das pessoas que se colocaram na condição de seus inimigos. Mas desde aqui, desde agora, eles já estão sofrendo esse impacto. E não bastasse esses, né, que são os que se colocam na condição de seus inimigos, tem também o poder político da época, Roma. Não vai demorar muito na sequência da história para Roma também identificá-los como inimigos do Estado. O próprio Senhor Jesus só é crucificado porque o poder romano sentenciou para que ele morresse ali naquela cruz. Então, não é difícil para eles entenderem essa questão, mas Jesus, portanto, está dizendo para eles olharem para tudo isso e entenderem isso, que a vitória sobre o inimigo, a gente está falando de gente, a gente não está falando aqui do inimigo espiritual da gente, nós estamos falando de pessoas, que a vitória contra o inimigo está condicionada necessariamente à demonstração de amor pelo inimigo. Você pode deixar isso entrar no seu coração hoje? Deixe entrar no seu coração, porque a gente precisa para a vida. Não foram poucos os incidentes em que eu estive mais ao lado de alguém, quando alguma coisa aconteceu, por exemplo, no seio da família, e alguém foi o motivo. E alguém foi tomado de ódio mortal, e queria sair resolvendo na base da força, na base da violência. Quantas vezes nós disparamos ódio naquilo que nós temos para dizer? Lembra quando aconteceu com você? Você não se conteve, porque você recebeu o impacto de algo que alguém fez ou falou para você. E você reagiu. Não teve nada de demonstração de amor na sua reação. Não teve nada de demonstração de amor na sua resposta. De amor não teve nada. O que teve foi uma humanidade que, por causa da contaminação do pecado que todos nós carregamos, reagiu naquilo que é uma tendência natural da gente, que é o desamor. Então é um choque para mim e para você, é um choque para qualquer pessoa, ouvir Jesus propondo isso, que a gente vence o inimigo demonstrando amor por ele. Mas é isso que está escrito aqui. Jesus disse: esqueçam o que vocês ouviram. O que vocês precisam tomar para si é, então, de novo, versículo de número 44. Amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. É ordem, é imperativo. Então a gente precisa prestar, portanto, atenção aqui no que é essa noção de inimigo. Inimigo é quem basicamente se coloca contra a gente, de muitas maneiras. Mas tem uma coisa que, portanto, Jesus já está deixando claro também. De que quem é seu discípulo não deve ser inimigo de ninguém. Tem pessoas que se colocam numa condição de meu inimigo. Mas eu que sou discípulo de Jesus, eu não devo ser inimigo de ninguém. Mas na prática, nós nos colocamos nessa condição de inimizade. Porque nós fechamos o nosso coração para as pessoas. E pode ser que alguém tenha feito alguma coisa que a pessoa tenha se colocado na condição de inimigo.
Mas se a gente não prestar atenção no que Jesus está propondo sobre a resposta da gente, nós nos colocaremos na condição de inimigos dessa pessoa também. A gente vai dizer assim, essa pessoa não sabe com quem ela está mexendo. Ela não sabe no calo de quem que ela pisou. Eu estou falando da gente, eu não estou falando de outros, eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando dos processos que acontecem na gente. Eu estou falando do potencial de ódio e de maldade que a gente carrega. Tem gente que fez algumas coisas que você não gostou, que essas pessoas às vezes nem têm noção do tamanho do prejuízo que elas causaram em você, mas você se tornou um inimigo dessas pessoas. Você diz assim, essa pessoa é minha inimiga, essa pessoa é meu inimigo, mas você é tão inimigo delas quanto você entende, elas são seus inimigos. Jesus está dizendo, pode parar. Discípulo meu não pode ser inimigo de ninguém. Então, aqui, agora, neste momento, nós vamos lidar com uma coisa aqui. Que é de você parar e pensar assim, o que é que você está nutrindo no seu coração contra alguém? O que é que você tem contra alguém? Não importa o que essa pessoa tenha feito para você. Como ela tenha feito, quando ela tenha feito. O que importa parar e pensar é o seguinte, você é discípulo de Jesus? Foi bem tímido esse amém. Você é discípulo de Jesus? Você está no caminho com Jesus? Então, se é assim, você não pode permanecer nutrindo essa inimizade contra quem quer que seja. Não vai adiantar você sair daqui, agora pensando assim, na maneira como nós nos organizamos. Eu saio daqui, eu vou congregar ali e acolá. Não muda nada. Absolutamente nada. Só demonstra a sua imaturidade. Só demonstra a sua falta de compreensão do que está sendo dito. Só demonstra que você não está disposto a fazer as coisas do jeito de Deus. Porque tem o de Deus e tem o seu. Nós estamos conversando como Jesus diz, as coisas precisam ser resolvidas. Então, é uma coisa que acontece na gente. Jesus está confrontando isso. E Ele está dizendo, sabe isso que acontece em você? Você, meu discípulo, não pode se fazer inimigo de ninguém. Tem pessoas que se colocam como nossos inimigos, contra nós. Mas você não pode ser inimigo de ninguém. Então, se você está nutrindo algo assim, você precisa dar um passo atrás. Você precisa se arrepender do seu pecado de inimizade. Porque inimizade, Paulo escrevendo aos Gálatas, é obra da carne. E ele vai dizer que as obras da carne são conhecidas e, portanto, estão expostas e, portanto, estão declaradas. E se está em você, entenda, pecado. E isso não pode continuar assim. Não pode continuar assim. Então, são coisas com as quais eu preciso correr em lidar com isso. Correr em lidar com isso. Porque essas coisas nos dividem. Mesmo que a gente fala, não, eu quero manter distância suficiente. Mas você continua preso. Por conta disso que você carrega, entende? Você vai mudar para a China. E você vai continuar preso a isso. Então Jesus, Ele tem uma palavra de libertação para você. Não seja inimigo de ninguém. Mas é verdade que tem pessoas que se colocam como nossos inimigos. O inimigo é aquele que permanece meu inimigo, independente das demonstrações de amor que eu faça por ele. A pessoa permanece. Acontece isso daí. Por mais que a gente faça, a pessoa não muda a atitude com a gente.
permanece daquele jeito que você está pensando talvez de alguém aí. E Jesus continua dizendo, ame essa pessoa, demonstrando amor por essa pessoa. Você concorde ou não concorde? É o que Jesus está dizendo para você. Inimigo é aquele que não me perdoa, mesmo que eu continue perdoando ele em tudo, que ele fez, que ele faz e que ele ainda vai fazer. Inimigo é aquele que me odeia, mesmo eu procurando de todas as maneiras acolhê-lo na minha vida com demonstrações desse amor que Jesus está me pedindo. Inimigo é aquele que cada vez me rejeita mais, apesar das minhas iniciativas de servir essa pessoa. Inimigo é aquele que, quanto mais inimigo ele é, quanto mais inimigo ele for, mais ele precisa do meu amor. Eu vou repetir. Quanto mais o inimigo for, mais ele precisa do meu amor. Isso é o que Jesus está dizendo para a gente. Amem os seus inimigos. Então eu vou deixar bem claro uma coisa para todos nós aqui. Esse limite que você põe para as coisas é seu, não é de Deus. É até aqui. Deu, basta. Vou largar a mão de ser trouxa, vou largar a mão de ser tonto, vou largar a mão. Então, isso é coisa sua. Num português bom, assim, num crentez bom, um negócio da sua carne. Você está entendendo? É uma coisa que a gente acredita de verdade, e a gente se aconselha. Você está entendendo? Só que esse tipo de conselho não é o conselho que encontra respaldo de Jesus. Isso é conselho até de gente que gosta de você, que ama você, assim, nossa, eu te amo, né? Nossa, quando tudo aconteceu, só essa pessoa ficou do meu lado para dar conselho que destoa completamente da palavra de Deus. É gente que faz bem para você, que acolhe você tudo. Mas se o conselho não passa pelo crivo da palavra de Deus, esse conselho não é bom. Porque a pessoa não está orientada na palavra, a pessoa não está orientada no Senhor. A pessoa, não tenho nada contra essa pessoa, nem sei o nome dela aí. Mas não fala a mesma língua de Jesus, entende? Uma pessoa querida, uma pessoa amiga, uma pessoa assim, mas o conselho não serve. Discípulo de Jesus, escuta o seu Senhor, escuta o seu mestre. Escuta aquele que precisa ter, de fato, uma palavra que me afeta e que transforma o meu entendimento. Então, o que a gente precisa entender? Que nós devemos fazer o bem às pessoas que se colocam como nossos inimigos. Nós precisamos fazer com todo o entendimento. Isso vai ser, portanto, algo que nós vamos fazer de todo o nosso coração, nós vamos fazer sem fingimento. Mas, pastor, como que eu faço para não fingir? Você tem que entender o que Jesus está falando. Você tem que acolher o que Jesus está falando. Você tem que tomar uma decisão de fazer do jeito de Deus. Aí chega um momento que o Espírito Santo vai trabalhando em você, porque você está lutando com você mesmo. Tem lutas que a gente vive tendo com o outro, mesmo não sendo um embate que você está conversando com essa pessoa tete a tete, mas você tem lá dentro da sua alma e do seu coração, que você está gastando tempo lutando com o outro, quando você tinha que lutar com você mesmo. O inimigo mais íntimo que eu tenho sou eu mesmo. Eu vou repetir, o inimigo mais íntimo que eu tenho sou eu mesmo, é a minha carne, o que acontece dentro de mim. Se eu não lidar comigo mesmo na presença do Espírito Santo, não adianta eu ficar colocando a culpa em quem quer que seja, o negócio está comigo, o negócio está em mim. Os irmãos estão escutando? Você está em casa, você está me ouvindo, você não está aqui, mas você está entendendo também?
outra coisa, não adianta ficar com coisinha assim. Olha lá, o pastor está falando o que ele sabe. Gente, eu estou pregando a palavra de Deus? Se alguém acha que eu não estou pregando o que Jesus disse aqui, levante a sua mão. Venha contra-argumentar, por favor. Pode vir. Porque se você tem coragem de dizer isso, tem que ter coragem de vir aqui. É assim que é. A gente precisa perceber que é para o nosso bem, que é para a nossa libertação, que é para a nossa saúde experiencial, a nossa saúde existencial. A nossa vida depende disso. A nossa vida depende disso. Então, o que é que nós precisamos, portanto? Fazer de todo o coração, sem fingimento, com pureza. Percebe que são coisas que a gente só alcança por uma obra do Espírito Santo na vida da gente? Lembra-se que, não sei se você me ouviu na semana passada, se não, está tudo no nosso canal do YouTube, sobre o Pentecostes. Vai lá de novo, escute sobre o Pentecostes. Não sei por que você quer o tal poder do Espírito Santo. Se você quer pelo motivo certo, escute a palavra da semana passada. E busque o poder do Espírito Santo pelos motivos corretos. Para a gente vencer fingimento, para a gente desenvolver pureza, para a gente lidar com a obra da carne, pecado chamado inimizade, para a gente lidar com essas coisas que acontecem da gente, a gente precisa do fogo purificador do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para quebrar as cadeias na gente, para libertar a gente do que a gente é capaz de fazer na nossa vida. Porque senão, a gente se perde, eu me perco, você se perde. E a gente fica nutrindo essas coisas. Porque tem pessoas, sim, que se colocam contra nós. Que assumem um papel de serem os nossos inimigos. Eles sempre existirão. Sempre existirão. Os nossos irmãos no passado viveram isso intensamente. Os nossos irmãos do presente, semana que vem, nós vamos ter aqui o dia da igreja perseguida. E nós vamos nos lembrar desses irmãos que vivem isso todo dia, de uma forma severa, de uma forma violenta, de uma forma agressiva. Mas eles permanecem sendo igreja. Mas com a gente não é diferente. Às vezes é uma coisa assim maquiada, mascarada, que a gente guarda assim no secreto do nosso coração. A gente só fala para algumas pessoas. Mas as nossas atitudes demonstram como que a gente está lidando mal com algumas coisas que são reais, que são pessoas que de fato se colocaram contra nós como nossos inimigos, e com algumas situações que a gente diz assim, a pessoa está numa condição de ser meu inimigo. Por isso, por isso, por isso. Porque a vida da gente é cheia de incidentes. Cheia de incidentes. E o coração da gente vai sendo ferido. Não é contra essas coisas que eu estou falando. Mas eu estou aqui denunciando a partir da palavra de Jesus e confrontando algumas coisas do que nós somos capazes. Então, para a gente caminhar aqui, nós vamos, por exemplo, ler Paulo apóstolo falando com a igreja de Romanos, no capítulo de número 12, para dar um respaldo para a gente, para essa última declaração aqui que eu fiz. Romanos 12, versículos 20 e 21, onde Paulo vai dizer assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Isso é amor manifesto. Não é a nossa tendência natural, ou é? Nunca mais quero ver na frente. Não me venha pedir nunca mais nada. Quer saber, de hoje em diante, não é mais meu filho.
Coisas assim nós fazemos. Coisas assim nós falamos. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Porque ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque isso daí pertence a Deus, a consciência dele, quem toca é Deus, mas nós precisamos cooperar com o Senhor. E aí o versículo seguinte vai definir tudo. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. É praticando. Então, é o amor que se transforma em vida, em iniciativas de vida. Custa para mim e custa para você. Mas eu repito, quanto mais inimigo o inimigo for, mais ele precisa do meu amor prático. Entrou no seu coração? Isso vai definir a sua história. Mas daí Jesus vai dizer o seguinte, que não é só assim que se faz, amando, mas também orando. Então, Jesus continua o texto lá de Mateus dizendo que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E tem gente que não dá mole para a gente. Tem gente que é uma pedra no sapato. Tem gente que nos persegue de diversas maneiras. Faz chegar para a gente o comentário maldoso que a pessoa quis chegasse para a gente. Para pessoas que sabem como afetar a gente. A pessoa fala assim, se eu contar para tal pessoa, tenho certeza que aquela pessoa que eu quero atingir vai ficar sabendo. Porque a gente não consegue assim preservar cenários. A gente gosta de ver o circo pegar fogo. Isso é maligno na gente. Tem umas coisas que Deus abomina, tipo maledicência. Preste atenção nisso. Deus abomina. Então não pode ter espaço em mim e em você esse tipo de coisa. Mas tem gente que se presta para isso. Então, tem gente que persegue. E Jesus está dizendo, o que você faz com isso? Você precisa orar. Você é uma pessoa de oração? Não, vamos responder aqui, assim, de verdade mesmo. Você diria que você é uma pessoa de oração? Ou você é prático demais para orar? Desculpe colocar de outra maneira, assim, porque esse é o meu papel. Sabe o profeta que você quer ouvir? Escute. Escute. Nós não podemos estar ocupados demais com nada, a ponto de não tirarmos um tempo todo dia para orarmos com qualidade diante de Deus. Se você não faz isso, vou dizer com sonoridade, você é um tolo. Não estou xingando você. Só estou dizendo que você está sendo imprudente, por um lado. Porque você está se ocupando da sua vida na sua própria força. No seu próprio conselho. Você é um tolo. Você precisa abrir os seus olhos. Você precisa gastar tempo para lidar consigo mesmo e com as coisas que fazem parte da sua vida, colocando tudo nas mãos da única pessoa que pode te ajudar com isso, que é o Eterno. Só Ele. Vamos sair daqui hoje com uma nova iniciativa de oração. Mas aqui, o alvo da nossa oração é quem nos persegue. Então preste atenção nisso aqui. Cada ofensa,
cada perseguição recebida precisa me comprometer mais com Deus e com essa pessoa que me persegue, que me ofende, que me calunia, que me persegue. Precisa, cada iniciativa dessa pessoa me fazer eu estar mais comprometido com Deus e com essa pessoa. Quando Jesus diz assim, orem por quem persegue você. Então, toda vez que essa pessoa, ela fizer algo, se for todo dia, você tem que se comprometer mais com Deus em favor dessa pessoa e se comprometer mais com essa pessoa diante de Deus. Vou repetir. Se comprometer mais com Deus em favor dessa pessoa e se comprometer mais com essa pessoa diante de Deus. Quanto pior for o que essa pessoa estiver fazendo, mais comprometido com Deus e com essa pessoa em oração você precisa estar. Agora eu pergunto, é o que a gente quer fazer? Alguns vão dizer assim, não consigo nem mencionar o nome dessa pessoa. Alguns vão dizer assim, dá até tremedeira só de pensar nessa pessoa. Tem muito sofrimento envolvido, aqui não tem ironia. Aqui tem realidade da vida, tem histórias sofríveis. Mas Jesus está dizendo assim, eu quero curar você. Eu quero libertar você de tudo isso, só tem um caminho. Amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Amar e orar é assim que se faz. É assim que se faz. Como que eu faço, pastor? Escute Jesus. Faça do jeito de Jesus. Faça do jeito de Jesus. Quando eu preparei o estudo, fiquei impactado. O negócio entrou no coração, como eu disse para vocês, até a hora de dormir ontem, Deus não tirou do meu coração para repartir com vocês essas coisas. Eu falei, eu vou obedecer o meu Senhor. Vou deixar as consequências sob os cuidados do Eterno, de quem a palavra de Deus vem. Eu sou só o mensageiro. Então, o que é que nós precisamos então entender? Que essa nossa oração por essa pessoa é para aproximar essa pessoa de Deus. Vou repetir. A nossa oração por essa pessoa é para aproximar essa pessoa de Deus. É a chance que essa pessoa tem. Por isso que eu preciso mais comprometido com Deus e mais comprometido com essa pessoa diante de Deus. É a chance que essa pessoa ela tem. Só de você estar pensando no custo disso, você já está desconfortável. Fala a verdade. Mas você está escutando a voz do Senhor. E se você for por esse caminho, isso vai se transformar seu tempo em deleite. Em deleite. Vai se transformar seu tempo em benefício para você, em benefício para muita gente que está ligado a todas as circunstâncias que são próprias desse tipo de coisa que acontece com a gente. Então, amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Por quê? Qual que é a nossa motivação? A nossa motivação está no próprio Senhor Jesus. Como é que Jesus demonstrou amor por mim e por você? Morrendo naquela cruz de verdade. Ou não morreu? Ou para você tanto faz como tanto fez? Por que a gente está aqui? Por que a gente participou da ceia? Por que você está aí acompanhando esta mensagem desde a sua casa? Porque nós levamos em conta, nós cantamos aqui a nossa fé. Porque nós reconhecemos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós dizemos, esse texto resume tudo, não é assim que nós fazemos? Então, se é assim, essa é a nossa motivação. Então, Ele nos amou de verdade. A nós, todos. Porque lá na cruz, o que é que Jesus fez por todo mundo? Orou
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles quem? Toda uma humanidade que é, por natureza, inimiga de Deus, rebelada contra Deus. Então, eu e você fazemos parte dessa turma. E quando a gente se dá conta de como nós fomos amados, de como Jesus se ocupou em orar por mim e por você, a gente entende que a gente tem a motivação que a gente precisa, o motivo correto que a gente precisa para seguir o conselho de Jesus. Então, onde é que todas essas pessoas, as que se fazem nossos inimigos e as pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que nos ofendem, onde que essas pessoas estão? Incluídas na cruz de Jesus. Incluídas nos braços de Deus, incluídas no amor de Deus. O que é que eu preciso fazer então? Cooperar com Deus para incluí-las mais e mais, amando-as e orando por elas. Não tem nada que seja mais prático e mais resolutivo para a minha vida, para a sua vida do que isso. Isso resolve a nossa história ao lado de todo mundo. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa entender Jesus falando aqui para a gente. Olha, se vocês amarem os seus inimigos e orarem pelos que vos perseguem, versículo 45, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Aí vocês serão realmente gente que está vivendo como filho do seu Pai. E aí ele continua, pois o seu Pai dá luz do sol para maus, para bons, faz chover sobre justos, sobre injustos. Ou seja, Deus está incluindo todo mundo, sempre. E ele vai dizer o seguinte, então, para encerrar, que tipo de iniciativa é essa sua? O que que Jesus está pedindo para mim e para você? Pergunta para quem está ao seu lado assim, o que que Jesus está pedindo para a gente então? O que é que Jesus está pedindo para a gente? Esse negócio de amar o inimigo, de orar por quem persegue. Diga para quem está ao seu lado assim, um amor extraordinário. Uma atitude extraordinária. O que Jesus está pedindo para a gente é fora da curva. Você está entendendo? Porque daí ele vai dizer assim, continua o texto aqui. Porque se vocês amarem apenas aqueles que o amam, que recompensa receberão? Os cobradores de impostos fazem isso também. Se vocês cumprimentarem apenas os seus amigos, o que vocês estão fazendo demais? Então Jesus não está pedindo aquilo que é usual, aquilo que é natural. Natural. Você trata bem, quem trata bem. Tratou mal, não quero ver nem na frente. Não tenho compromisso nenhum com quem trata mal, com quem fala mal. Que eu vou ficar perdendo tempo com essa gentalha, eu vou ficar perdendo tempo com esse tipo de gente, vou me rebaixar. Então, desculpe dizer, mas de filho de Deus, você não tem nada. Não se parece com o Filho de Deus. Do Deus que se revelou para a gente em Jesus Cristo pela sua palavra, não. Mas se interessar para mim e para você, nós irmos crescendo nessa graça e nesse conhecimento e nesse amor e nessa capacidade de sermos luz nesse mundo, nós vamos pedir ao Espírito Santo esse amor extraordinário. Esse amor extraordinário. Esse amor extraordinário. Então, quando Jesus ele diz assim, versículo 48, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial, o que ele está dizendo para a gente, em outras palavras, é o seguinte. Que nós acompanhemos o nosso Deus e nosso Pai, ao ponto de sermos aperfeiçoados em amor, ao ponto de nos tornarmos gente madura como Deus quer,
ao ponto de darmos espaço para que esse crescimento aconteça na vida da gente. Porque muitas coisas que nós ainda fazemos das nossas vidas ao lado de outros denunciam o quanto nós estamos ainda precisando da obra da cruz na nossa vida. De muitas maneiras, nós demonstramos de quanta recuperação a gente ainda precisa. A boa notícia hoje de manhã é de que Jesus, por seu Espírito, enviou a sua palavra. A boa notícia é que nós aqui na oração que fizemos, antes da palavra ser lida, dissemos para Ele que o nosso coração é uma terra boa. A boa notícia é que a preciosa semente, a divina semente foi lançada sobre o seu coração. A boa notícia é que Jesus, Ele está aqui porque Ele garantiu que quando a gente se reunisse em nome dEle, Ele estaria aqui. A boa notícia é que o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja e o poder pentecostal é real. A boa notícia é que Ele pode queimar qualquer impureza, pode queimar palha, que Ele pode empoderar qualquer pessoa. A boa notícia é que o céu está aberto para Deus derramar o seu poder, a sua presença sobre mim e sobre você, e ajudar a gente a lidar com essas coisas que estragam a vida da gente, e estragam a vida de muita gente que é gente com a gente. Hoje pela manhã, quero convidar você a orar comigo, a fazer uma oração comigo, a nós colocarmos diante de Deus. O altar está aberto para você chegar. Se você quer se colocar aqui, se você quer se ajoelhar aí, se você quer gastar um tempinho sentadinho, quietinho, do seu jeitinho, no seu lugar, o importante é a resposta de fé que nós estaremos oferecendo agora para o Senhor. Hoje nós vamos orar primeiro e cantar depois, e eu já vou orando com você. Deus, nosso amado Pai, hoje pela manhã, nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. E nós queremos reconhecer que na lida com aqueles que, ó Deus, nós temos como nossos inimigos, na lida com aqueles que se colocam nesta condição contra nós, muitas das vezes nós temos sido derrotados, nós temos sido vencidos, nós não temos lidado com isso direito. Nós queremos confessar o nosso pecado, pela maneira como nós temos nutrido tanta coisa na nossa vida. Ó Deus, quantas coisas nós temos na nossa vida, Senhor, carregado como bagagens nossas, contra pessoas, Senhor. Nós recebemos com certeza muito mal. Há pessoas aqui em casa que foram feridas, que foram marcadas, que estão indignadas, pessoas que sofreram violência, pessoas que foram severamente atacadas, pessoas que receberam maledicência, calúnia, difamação, pessoas, ó Deus, que receberam traição, rejeição, pessoas que sofreram abandono, pessoas que viveram um inferno existencial, e até hoje carregam marcas na sua vida, carregam marcas no seu coração. Gente que tem sido perseguida, gente que tem sido ofendida. Gente, ó Deus, que hoje pela manhã está reconhecendo que são tantas, Senhor, as histórias para contar, tanta coisa com que lidar. Mas nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós estamos aqui na presença do Senhor para sermos tocados, para sermos purificados naquilo que é nosso, no mal que somos capazes de nutrir, no mal que nós decidimos com ele reagir a tanto que temos recebido. Nós estamos aqui, ó Deus, para sermos purificados,
para que seja removido da gente todo e qualquer embaraço, porque nós queremos ir ao encontro daqueles que nos fazem o mal, na sequência da vida, às vezes no seio da família, da nossa parentela, às vezes no ambiente do trabalho, onde todo dia a gente tem que voltar ali e se deparar com algumas pessoas. Mas nós vamos, Senhor, ó Deus, hoje pela manhã, receber do Senhor, nós estamos recebendo o poder do Teu Espírito. A nossa mente foi aberta, o nosso coração está acessível para o Senhor tocar. Hoje cadeias estão sendo quebradas, amarras estão sendo despedaçadas, cenários estão sendo enfrentados com lucidez. Nós estamos aqui sendo empoderados pelo Senhor, e nós vamos demonstrar amor, aproveitando os momentos, aproveitando as oportunidades, aproveitando, Senhor, ó Deus, cada situação que nós cremos, ó Deus, serão as do nosso dia a dia, para nós nos posicionarmos de novo, diante dessas pessoas, na presença do Senhor, em favor delas, da obra do Senhor na história delas, porque na nossa vida, o Senhor já está fazendo aqui, está fazendo agora. O Senhor está dizendo: eu me importo tanto com você, que eu não posso permitir que você permaneça assim com o seu coração, que você permaneça assim trilhando esse caminho de desamor, que você permaneça assim nessa sua decisão, de simplesmente deletar, abolir, jogar fora, distanciar-se, pura e simplesmente. Nós te agradecemos, Senhor, que, ó Deus, nós possamos sair daqui hoje como um exército que ora, gente que se ocupa de quem nos persegue, de quem nos agride, de quem nos ofende. Nós vamos ao teu encontro, Senhor, em favor dessas pessoas, e nós vamos ao encontro dessas pessoas através do teu Espírito. Nós vamos ao encontro dessas pessoas para dar um abraço nelas em oração, para que o Senhor se ocupe delas, porque somente o Senhor sabe o caminho do coração delas, como o Senhor sabe o caminho do nosso coração. Então nós te agradecemos por esta maravilhosa obra que o Senhor está operando em nós hoje pela manhã. Nós já te agradecemos por diversas, ó Deus, bênçãos que nós começaremos a desfrutar saindo daqui hoje, para viver tudo isso com força no poder do teu Espírito Santo. Eu creio na libertação que está sendo operada neste lugar hoje cedo. Eu creio na cura e na restauração de almas, de vidas, de corações feridos, que estão sendo curados nesse momento, na medida em que tomam uma decisão na presença do Senhor. E com isso o Senhor vai trazer cura para casamentos, para relacionamentos entre pais e filhos, vai trazer cura para cenários profissionais, vai trazer cura para ministérios, vai trazer cura para a nossa vida, para a vida de verdade. Hoje de manhã o Senhor está agindo em nós, e o Senhor vai se manifestar através de nós, e nós vamos colher os benditos frutos da tua fidelidade. E nós te agradecemos, e nós te louvamos, e nós te bendizemos. Recebe a honra, a glória, o louvor, hoje e para todos sempre. E a igreja de Jesus aqui reunida e também desde as casas, diz amém, amém e amém. Vamos ficar todos de pé para cantarmos e nos despedirmos com essa palavra. Desejo eu tenho de ser transformado. Preciso
preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Se tu olhar, Senhor, ensina-nos. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-nos. Enche-me com teu Espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração, vamos cantar. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos aplaudir o nome daquele que é quem faz isso com a gente, em favor de todos nós. Amem os seus inimigos e orem pelo que vos persegue. Isso muda a vida da gente. Isso muda a vida de alguém. Isso muda a história da gente. Isso muda o mundo que a gente consegue afetar a partir da influência da gente. Porque já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Mais uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe. A gente se vê em julho.